Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje parece ser um sucesso clamoroso de Jesus. Jesus começa a realizar os milagres e agora as pessoas vão ao encontro dele. Jesus se retira então em lugares mais desertos, mais reservados, até que finalmente as pessoas são uma multidão tão grande que quase conseguem esmagá-lo. No meio destas pregações em que Jesus entra numa barca para pregar para as multidões, também os demônios, estão lá. Jesus expulsa os demônios e eles já começam a, aspas, trair a identidade de Jesus, ou seja, começam a revelar a identidade de Jesus. Tu és o Filho de Deus. E Jesus, curiosamente, pede que eles se calem e que não digam a ninguém quem Ele é. Como nós podemos interpretar este Evangelho? Bom, vejam só. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que o que Jesus quer de nós é a fé. Mas a fé é uma realidade que cresce. A fé é uma realidade que vai aumentando. Jesus começa fazendo milagres e portentos, sinais. Esses sinais eles têm uma finalidade, fazer surgir e brotar a fé nas pessoas. Mas no meio daquelas pessoas, onde algumas já tinham fé, há também os oportunistas, ou seja, aqueles que não têm fé ainda, que na verdade querem o taumaturgo. Vejam, certamente você se lembra da atitude de Herodes diante de Jesus. Jesus fazia milagres e Herodes ouviu falar que havia esse grande fazedor de milagres, esse taumaturgo, e queria que Jesus então, queria vê-lo, queria conhecê-lo, mas não queria conhecê-lo porque tinha fé. Queria conhecê-lo quase como quem quer ver o leão do circo, uma atração, alguma coisa, um show, um espetáculo. Jesus se subtrai, Jesus se retira e se afasta desse tipo de pessoas. É evidente que todo o povo de Israel, todo o povo de Deus esperava a vinda do Messias. Todo mundo estava esperando que viesse aquele que poderia ser chamado de Filho de Deus, como Davi era chamado Filho de Deus. No entanto, Jesus era muito mais do que Davi. Jesus não era o Messias esperado. Jesus, na verdade, era o Messias surpreendente. Porque ele vem de uma forma completamente diferente daquilo que as pessoas esperavam ou imaginavam. É por isso que é mais importante o que Jesus diz e ensina do que os sinais que ele realiza. Os sinais realizados por Jesus eram, na verdade, pregações práticas que precisavam ser interpretadas, precisavam ser compreendidas. E Jesus aqui está lutando com uma possibilidade muito real, a possibilidade de que a sua mensagem seja pervertida pelos demônios. É aqui então que nós nos encontramos diante de um grande drama do cristianismo. As coisas de Jesus, a sua mensagem, o seu evangelho pode sempre ser pervertido, pode sempre ser mal interpretado. Nós estamos aqui num estágio da pregação de Jesus em que ele ainda não conta com os seus apóstolos e os seus fiéis, com uma fé profunda e verdadeira. A fé deles ainda é muito pequena, engatinhando. Era muito possível que esta fé fosse arrebatada pelas mentiras do demônio. E é por isso que Jesus manda os demônios se calarem. Jesus não precisa que os demônios sejam os intérpretes dele. Será Jesus a interpretar quem ele verdadeiramente é. O Evangelho de Marcos irá nos conduzir até a famosa passagem da profissão de fé de São Pedro. E quando São Pedro professar a fé, dali para frente, Jesus sistematicamente vai revelando cada vez mais quem é a sua pessoa e qual é a sua missão.
Por enquanto, peçamos então a Deus que faça conosco aquilo que é o mais necessário. Aumente a nossa fé. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.